desportiva realmente, onde ele viu que eu não tinha mais condições de lutar com ele e ele não esperou nem o juiz chegar, ele realmente parou ali e saiu de cima já comemorando, né, com a vitória dele, logicamente, mas o gesto dele, a atitude dele mostra que o esporte está tomando um rumo que todo mundo gostaria que tomasse, né, de respeito, de fair play, vamos dizer assim, o cara que ele sabe a hora de parar, ele sabe a hora do, né, que ele consegue enxergar que o cara não tem mais condições. Isso mostra a confiança dele, isso mostra, né, o domínio da técnica dele e a segurança dele de estar ali, porque sem medo de que o juiz, né, dissesse que não, que a luta não volta à luta e tudo. Então ele mostrou realmente um gesto de bom lutador, de uma pessoa boa, e eu respeito muito ele por causa disso também. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Lyoto sobre o próximo compromisso no octógono. E é justamente aí que entra a boa notícia. Confirmado. O duelo entre Lyoto Machida e Quinton Rampage Jackson e todas as outras lutas do UFC 123 vão ser transmitidas ao vivo pelo Sport TV, o seu canal campeão, também em lutas. Mas uma única boa notícia não é suficiente, não basta. A nova promoção do Sensei vale a camisa oficial do Dragão, com direito a autógrafo de Lyoto Machida, ex-campeão meio pesado do UFC. Roda a chamada. Entre no blog do Sensei e diga o que eu preciso fazer para me tornar novamente o campeão do Ultimate Fighting. Quem der a melhor resposta, leva esta camisa autografada. Os. Blog do Sensei. Na segunda parte da entrevista com Lyoto Machida, o Dragão revela como estão os preparativos para a luta contra Quinton Jackson e principalmente os planos para a retomada triunfante do cinturão meio pesado. O meu estilo é o do karatê, eu vim do karatê. Então eu fui muito estudado. Até então eu era, vamos dizer assim, uma incógnita. Poxa, o que esse cara vai fazer? Pô, como é que... Né? Então eu estou sendo muito estudado e eu também estou me moldando usando o meu karatê, a minha arte, mas me moldando a situações do momento. Né? Que talvez um golpe que entrava fácil já não está mais entrando porque as pessoas criaram defesas. Né? E eu tenho que me adaptar a essa situação para que eu possa colocar o meu golpe de uma outra forma, um pouco diferente, talvez mudando a angulação, talvez mudando o tempo porque está todo mundo esperando aquilo. Então é isso que eu queria dizer, né? Que esse ciclo ele vai acontecer e isso nada mais é do que a evolução da técnica, a evolução do esporte. Todo mundo tem arte-mãe, né? No meu caso é o karatê. Só que o karatê, ele tem, estou falando um pouco mais da luta em pé, ele tem tudo aquilo que uma luta em pé tem de bom. Uma joelhada, uma cotovelada, mas que foi extraída da arte pelo lado esportivo, como no jiu-jitsu. O jiu-jitsu antigo, ele tinha soco, tinha chute, tinha tudo, foi extraído para fazer o jiu-jitsu esportivo, o jiu-jitsu de kimono. Né? Então eu continuo treinando realmente bastante a minha arte-mãe, que é o karatê, mas englobando, acrescentando, né, situações mais vistas no MMA, né? Por exemplo, um golpe de cruzado, um tempo de queda seguido de uma sequência, você bota uma sequência, de repente bota uma queda. São coisas que você nunca vai ver no karatê esportivo, nem numa academia normal de karatê.
Então é isso que a gente está buscando, é daí que parte a nossa nomenclatura, que é o Machida Karatê, que a gente está tentando trazer isso, englobando, né, o MMA, esse conjunto de atividades, conjunto de lutas que realmente prepara você para um caminho de um combate real. Eu acho que o cinturão na meio pesado, a categoria mais disputada, vamos dizer assim, do MMA, realmente tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa e eu acho que é uma categoria que ela consegue unir a técnica, a força, a velocidade, quer dizer, ela consegue unir os 3 aspectos, vamos dizer assim, que são importantes no desenvolvimento da luta, né? Porque se você vai para o peso pesado, normalmente o cara do peso pesado, ele tem muita força, mas ele perde velocidade. Se você vai para um peso leve, ele tem velocidade, mas ele não tem a força de um peso pesado. E a categoria meio pesado, não, ela consegue englobar tudo isso, tornando a categoria muito disputada, muito forte, porque tem um que é mais rápido, mas o outro entendeu? Tecnicamente é melhor, o outro é um pouco mais forte, mas vamos dizer assim que tudo se iguala. No final, quase que tudo se iguala e isso torna a categoria com um grau de competitividade muito grande, né? E eu acho que é por isso que tem surgido muitos lutadores aí, muitos lutadores que estão fazendo frente e chegando a se tornar top nessa categoria. As provocações da luta eu já estou acostumado. O que aconteceu na luta do Shogun foi uma coisa um pouco diferente, né? Foi uma coisa que gerou todo mundo falando, entendeu? Todo mundo comentando devido à primeira luta. Quer dizer, uma coisa um pouco diferente. Não existiu uma provocação entre mim e o Shogun, mas sim uma pressão em cima da luta, que até então ainda não tinha acontecido. Com a luta com o Rampage é um pouco diferente. A provocação, eu sei que ela existe, né? E sempre vai existir isso. Ele pode falar de mim, ele pode dizer que ele vai fazer e acontecer, mas isso eu estou acostumado, né? Isso eu consigo eliminar bastante, porque eu sei que tudo se resolve depois que fecha a grade, depois que a gente está ali só nós dois. Tudo que você falou antes não adianta de nada. A gente vai sair dali nas mesmas condições de temperatura, de favorecimento, nas mesmas condições. Então, tudo se resolve depois que realmente o juiz dá o comando de iniciar a luta. Olha, assim, eu sempre volto àquela mesma tecla, né? O crescimento do esporte, a competitividade. Hoje tudo pode acontecer, né? Hoje o Shogun é o campeão, mas o Rashad vem numa equipe que é a equipe do Greg Jackson, que é uma equipe que estuda muito, tem a característica de estudar muito e correr em cima exatamente da vitória, não interessa como. E o Shogun também não vai fazer diferente, né? Vai montar a estratégia para pegar o Rashad. Então é difícil falar. Eu acho que os dois têm condições de se tornar, ou o Rashad se tornar o novo campeão novamente, ou o Shogun se manter como campeão. Pra mim, eu gostaria que o Shogun ganhasse essa luta, porque eu quero lutar novamente com o Shogun. Eu falo aqui, com toda sinceridade, gostaria que o Shogun ganhasse essa luta, porque além do título ficar no Brasil, eu tenho a chance de lutar com ele. Porque não seria nada melhor pra mim do que ganhar o cinturão em cima do Shogun. Isso sim seria. Então eu gostaria que o Shogun ganhasse, porque eu gostaria de ter essa oportunidade de lutar mais uma vez com o Shogun.